Alô, todos? Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Tudo. Então, está aqui uma pessoa que vocês querem ver, não é? Ah, sim. Então vá. Eu vou mostrar. Bateu a porta. Vamos abrir os microfones. Parabéns para você nessa data. Muitas felicidades. Muitos anos. Parabéns, professor. Abraço, Pacheco, abraço. Aí, o povo está aqui todo. Aquela mesa lá tá invejável. É safadeza mostrar uma coisa dessa, uma hora dessa. O Zé tá bebendo, mas é cerveja sem álcool, hein? Só para avisar. Está muito bem acompanhado, está muito bem acompanhado. Onde está a câmera? É. Olha. Estamos aqui. Alegria. Olha, uma comidinha especial para o amigo Zé, que maravilha. Agora é uma sopinha, olha, uma sopinha. Nossa, que sopinha maravilhosa. A minha pergunta é qual é o cardápio? Se fosse aqui, seria um churrasco. Em Portugal, como é? É uma bacalhoada? Não tem condições para fazer churrasco aqui, mas já vem a carne feita e a fruta e a salada. Está tudo na mesa. Que maravilha, Luiz. Bem-vindo, Bruno. Estamos aqui parabenizando o amigo Zé. Se alguém quiser fazer alguma colocação para ele, agora é o momento. Então... embora aqui esteja muito barulho, mas eu ponho para ele ouvir. E cadê o Zé? Tá aí? Não vejo o homem. Aqui, Bruno. Aí, Zé. Felicidades, meu amigo. O que eu quero dizer na verdade, não tenho palavras para agradecer aí o que significa para todos nós aqui, para o pessoal da Floresta. Afinal de contas, tu possibilitou que o nosso sonho de educação se tornasse realidade, assim como tu semeia e semeou aqui com a gente em tantos outros lugares. Obrigado por existir, obrigado por tudo. A Mariana quer mandar uma mensagem também. Abração, felicidades, meu amigo. Obrigada, Zé. Obrigada pelas provocações. Obrigada por tua vida, pelo teu trabalho lindo que transforma e nos inspira a transformar também. Vale muito, vale ouro. Só agradecer mesmo e agradecer por tudo, por toda essa existência transformadora aí, que nos ajuda muito. Vocês ainda põem o peixe da noite. Tem mais, Luiz. Eu também quero dar um parabéns para ele, Luiz. Se você puder. Amigo Zé, querido, parabéns. Muitos anos de vida, muita saúde, esperança, luz, coragem. Que você se renove a cada dia e encontre esse ser lindo dentro de você, num grande abraço de humanização essa rede e que construímos juntos e juntas a partir da possibilidade de quê? Fazer o melhor de 5 comunidades. Parabéns por toda a sua trajetória, sua construção, e o mais incrível é a gente poder estar junto nessa encarnação e trabalhando em relações humanas, construindo juntos uma grande comunidade de aprendizagem. Parabéns! Muita saúde, muita luz. Eu já cantei, então deixei o canto para você em este momento. Pacheco, veja. Ele está a agradecer a todos. Foi um prazer conhecer a sua obra e é um prazer maior conhecer você e poder conviver com você esse período. Cuida bem da sua saúde, porque essa loja foi muito além dos 80, tá certo? Você está longe ainda. Um abraço. É isso. Nós vamos continuar comendo, está bem? Sim, Luiz. A Tina acabou de chegar, Luiz. A Tina? A Tina acabou de chegar.
Cadê ela? Onde está? Ela está ali na telinha, mas eu não sei se ela está conseguindo falar, que está meio travada agora. A vibração do... Mas que bom que está animado aí, Luiz. Está muito animado aqui. Ah, que maravilha. Alguém mais gostaria de dar um alô com ele, gente? Agora é o momento, porque depois vocês vão estar direto comendo, né? E Tem até enfeitinhos de decoração ali, hein? O Luiz, você puxou, vamos dizer aqui no sul. Aprovada. E vi que a Tina também está, mas não estou a ver. Tina, estás aí, Tina? Ela não conseguiu, Luiz, ela caiu, a internet está ruim, mas o Mauro, a Valéria, também pediram para deixar um abração para ele, que eles não estão conseguindo participar agora, mas eles já enviaram mensagem também, querem deixar toda a força para ele também, tá? Acho que a Tina conseguiu, mas não sei se ela vai conseguir falar. A internet está muito ruim, tá? O Mauro e a Valéria também não conseguiram agora. O Léo também deixou um grande abraço, ele também está tentando entrar. Hoje as internets estão maravilhosas, né? Tá igual animal. Amigo Zé, tá gostoso essa sopinha, amigo Zé? Está a comer a sua sopinha. Tá. Então vai. Um abraço para todos. Um beijo. Beijinho. Até amanhã. Obrigado. Adeus. Agradecida, Luiz. Um abraço grande. Bom, tivemos o amigo Zé dando um alô aqui rapidinho. Tina, ele não conseguiu segurar, a internet caiu, que pena. Mas eu falei que você tentou entrar. Voltei. Consegui voltar. Então, Tina, é que eles já foram, que a internet não conseguiu. Mas eu falei que você entrou e não estava conseguindo falar, mas que você também estava desejando parabéns. O Mauro também não conseguiu, nem a Valéria, nem o Léo. Eles mandaram tudo abraço, que não conseguiram, que a internet está muito instável hoje. Mas ele entrou um pouquinho, ele também está tomando sopinha e está também tomando uma cerveja não alcoólica. Então, já é um bom sinal de campos, né, e de equilibração, tá? Tá bom. Beijo, gente. Vou voltar para a aula. Tchau, tchau. Fala, Tina. Bom, então, vamos começar hoje alegremente, né, nossa construção aqui. Tivemos uma grande participação do amigo Zé, ele está realmente se recuperando do processo de saúde, então, em alguns tempos, ele está com um pouco mais de dificuldade de participar, mas nós nos ajudamos aí, no sentido de construir que, né, já temos essa rede, podemos muito bem desenvolver e mostrar para ele toda a força que temos, né? Então, agradecer a todos também por essa força com ele. O Rogério, no começo, estava trazendo uma reflexão, inclusive, do vídeo compartilhado, né, Rogério? Você quer falar um pouquinho sobre essa questão? A gente pode trazer também com relação a essa ligação, né, da educação, com relação a outras formas também de atuação, né? Sim, eu recebi dele um podcast que dois rapazes o questionam, o interrogam, e ele vai respondendo de uma maneira muito interessante. De difundir aquele material para a gente conversar a partir dele, entendeu? Discutir a partir dele. O Pacheco usa muito a expressão inovação. Eu, particularmente, trabalhei esse conceito uns tempos e passei para a mudança. A inovação me parece um remendo, um ajeito numa coisa que está ali. Quando a gente vê a Escola da Ponte, e mais ainda, ouvindo as proposições que ele faz nesse diálogo com aqueles dois rapazes, não é um remendo. A Escola da Ponte é uma outra escola, é uma outra forma, é uma outra figura. É uma escola humanizada. Não é uma escola reificada. A escola que nós temos é uma escola reificada, é a escola caserna. E eu me refiro sempre aos dois modelos que estão na origem da organização da escola moderna, que é a ratio studiorum dos jesuítas, numa perspectiva muito militarista da obediência, tá certo? Vertical e hierárquica,
A Ratio Studioro é um conjunto de 29 regras, assim mesmo, regras, 28 que se desdobram em várias outras. É um documento altamente burocrático, embora tenha algumas coisinhas ali no meio que amenizem. Mas eu, como estudei em seminário, vivi aquele regimento e aquele programa, naquela perspectiva. Bom, a segunda vertente da escola moderna, nas minhas leituras atuais, eu já mencionei aqui várias vezes, né? Remete a Comênios. Os livros de história da pedagogia e da educação dão uma visão muito bonita de Comênios. E, de fato, há coisas muito interessantes em Comênios. Ele faz uma crítica muito interessante da escola tal como ela estava 100 anos depois da sua invenção por Lutero. Ela era ineficiente, ela era dos gritos, ela era do castigo, ela demorava muito tempo, ela não tinha método, tá certo? E ele, então, generosamente, queria uma escola que ensinasse tudo a todos, meninos e meninas. Mas ele está impregnado, ele percorreu a Europa da sua época, entre 1592 e 1670. Ele foi contemporâneo de Galileu Galilei, com a ciência experimental que começava. Ele foi contemporâneo de Descartes, daquele racionalismo, né? Daquela ciência matemática e física. E ele foi contemporâneo da tipografia. E isso é interessante, porque quando eu cheguei ao capítulo 32, eu me assustei. Como é que depois que ele faz todo aquele elogio da escola, ele apresenta a escola como didacografia, um sistema altamente mecanizado, seriado. Ele antecipou Taylor de Fayol em 300 anos. Isso é muito interessante. Só que nós, da educação e o pessoal da administração escolar, não se dá conta disso. Pega lá Taylor de Fayol, há 100 anos atrás, critica a escola não é isso. A minha conclusão hoje, a minha tese é o seguinte: a escola de direito não deveria ser isso. A escola, de fato, é isso. Tá certo? Então, é um esforço muito grande para reumanizar essa escola que foi pensada mecanicamente. Isso só foi reforçando. Então, esse movimento de humanizar a escola, que é levantado por Rousseau em 1762, ele vem marginalmente, tá certo? E chega ao século XXI. E o nosso amigo José Pacheco, tá certo? É uma brilhante e sábia, como que uma reencarnação de Pestalozzi, tá certo? Ele atualiza esse projeto de uma educação humana e de uma maneira muito interessante, porque nesse trabalho, né, por que a seriação? Por que férias? Por que organizar as turmas dessa maneira, nessa sequência? Por quê? Qual é a lei que definiu que a escola tinha que ser estruturada assim? Provas e exames, passar de ano, não passar de ano. Programas. Mas isso tudo, Zizi, está lá no Comênios, capítulo 32. Aí eu fui ver, isso vai sendo construído ao longo dos capítulos que antecedem, entendeu? Então é muito forte essa herança reificadora da escola, que chega até nós. Por isso também que é tão difícil. Eu agora tenho ouvido, procurado acompanhar os comentários a respeito do perfil do novo Papa eleito essa semana, né? O cardeal Robert Prevost,
que agora virou o Papa Leão XIV. Uma discussão é se ele vai ter uma gestão sinodal ou não sinodal. Desculpe quem não for católico, entendeu? Enfim, se vai ter uma gestão mais colegiada ou menos colegiada. E aí fica uma das grandes dificuldades do falecido Papa Francisco foi que quase houve uma cisão na igreja, um cisma, por um grupo tradicionalista que jamais aceitava essa ideia de sinodalidade, isto é, de uma gestão, de uma discussão da igreja, e que participassem os leigos, desde a base, desde as paróquias, desde as dioceses no mundo inteiro, os leigos, as mulheres, os padres, as freiras, tá certo? Isso não passa. Por quê? Vejam a força do tradicionalismo, né, dessa instituição. Então, eu acho muito interessante a gente rever esse debate com o que Pacheco fez nesse vídeo, porque ele levanta a questão, ele desestrutura, né? Ele vira do avesso, ele vira do avesso essa concepção mecanicista e reificadora de escola, tá certo? E hoje nós temos as condições, inclusive, dadas os meios de tecnologia, tá certo? De transformar tudo isso em espaços de saber, em comunidades de aprendizagem, tá certo? Num outro esquema. Era isso que me chamou a atenção, Zizi. Eu acho que vale a pena a gente rever isso e fazer uma rodada a respeito disso, que é muito importante, né, para a gente ter clareza, né, do que é a escola atual, né, e o que é a escola, o que seria refundar essa escola, né, nessa perspectiva que o grupo propõe, né, que o grupo quer, na verdade, inspirado e estimulado pelo Pacheco, né, e pela Escola da Ponte. Tá bom? Obrigado. Agradecida, Rogério. Ótimo, sim. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo, ele teve no Porta dos Fundos, tá? Esse vídeo que o Rogério está se colocando, tá? Eu vou mostrar aqui um pedacinho para vocês, só para vocês terem noção. Tudo bem? Pensei de apresentarmos uns 5 minutinhos, só para ter uma noção do que o Rogério está colocando, né? Que trouxe essa reflexão da importância de nós vermos isso, né? Porque são integrações em vários campos de localidade. Aí tem aqui o link também, e depois nós podemos trazer as reflexões. O que vocês acham? Tudo bem? Construímos assim? Aproveitando também a homenagem a ele, né? Dia do seu aniversário, então é uma boa construção para a gente. É uma boa forma de prestigiá-lo. Sim, eu vou estar compartilhando aqui, só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Ah, que bom. Então, vou estar ligando aqui. Deixa eu ver se o som vai estar certo. Por favor, só me informe se o som vai estar funcionando. Vou acordar, então, 5 minutos, tá? Aí, daqui 5 minutinhos, eu dou um alô com vocês. O professor José. Bem-vindo também. Bem-vindo, José Pacheco. Eu queria até começar fazendo uma pergunta que certamente toda a nossa audiência também deve ter. Bem-vindo tem hífen? Se for o nome, não. O nome da pessoa. Se não for o nome da pessoa, tem. Você é de Portugal. Ninguém é perfeito, não é? Então, sou português. Aliás, isso já me deu... Posso contar uma pequena história? Pode. Quando vim para o Brasil, calhou de eu vir em julho, mês de julho, que em Portugal é um mês mais quente, é o mês do verão. Aqui é um mês menos quente, ou mais frio. Eu vim para Araraquara com uma pequena camiseta, umas sandálias e uns jeans, porque tinha saído de Portugal com muito calor. Acontece que ao fim da tarde em Araraquara faz aquele fresquinho, aquele friozinho. Eu senti a necessidade de vestir alguma coisa quente. E fui a uma loja. Entrei na loja e pedi, olha, queria uma camisola. A jovem olhou para mim. Para quem é a camisola? Assim, para mim. Bom, o resto eu não conto, porque foi uma situação inusitada e que prova que realmente a língua brasileira é bem diferente da língua portuguesa.
Esse aqui é o preço do ChatGPT Premium. Esse aqui é o preço do Claude. Esse é o preço do Gemini. Você ficou com a camisola? Você dormiu com a camisola? Sim, porque camisola lá em Portugal não é a camisola do Brasil. Lá ele. Lá é mais decotado? Não, é menos decotado. É um tecido de lã quente que o homem e a mulher usam quando está frio. Mas sabe pra mim onde que você mais errou nessa história? De ter ido para Araraquara. Talvez, podia ter ido para outro lugar. Araraquara não dá. Araraquara não dá. Agora, vamos começar o assunto aqui. Aqui você tem liberdade para contar as histórias que você quiser, apesar de ser uma história meio doida, mas o senhor é muito conhecido e respeitado por ter criado a Escola da Ponte. Dizem aí que virou uma referência, né, de ensino e tal. Todo mundo gosta, né, quando vai conhece a escola, parece que gosta. Mas eu fui dar uma pesquisada e é só uma escola que todo mundo passa sempre de ano. Porra, aí é fácil, né, professor? Quem não ia gostar de uma escola que todo mundo passa de ano? Aí tem um erro de forma. Um erro de forma? Sim. Quando se fala de passagem de ano, pressupõe-se que há ano de escolaridade. Na Ponte não há ano de escolaridade. Não há? Não há. Nem Mas há qual é a período. série? Olha, porquê é que tem de haver ano de escolaridade? Para você tem de poder haver? entrar na sexta série. Como é que você vai entrar na sexta série sem aquele Claro, mas se a escola não tiver sala de aula, não tiver turma... Peraí, professor. A escola não tem sala de aula? Não Que escola precisa. é essa? É um parque de diversão, Mike? Não é. É um lugar onde se aprende, e se aprende bem melhor do que noutras escolas. Quando me perguntam porquê é que não se reprova, eu respondo, porquê é que se reprova? Porque é burro. Talvez seja o sistema que seja burro, porque o ser humano não é só razão, não é só intelecto, não é só matemática e língua portuguesa. O ser humano também é afeto, emoção, estética, dinheiro, ética, mulher, espiritualidade, mulher, homem, tudo bem, dinheiro também. Então nós perguntávamos porquê é que tem de haver ano de escolaridade. Ninguém nos respondeu. Não há qualquer resposta. Eu posso tentar? Pode. Eu acho que tem ano de escolaridade para medir a inteligência das crianças. E o que é que mede a inteligência das crianças? A nota na prova. Isso é o que a escola tradicional faz. Eu vou dar outro exemplo. Eu aprendi que só se pode ser professor se fizer perguntas e não dar respostas sem pergunta. Quando uma criança levantou o braço, eu fui junto dela e ela me diz: professor, tenho aqui uma dúvida. O quê? É que aqui diz que o ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz e morre. Eu olhei para ele e fiquei encantado, porque eu era professor de sala de aula. Eu dava aula e dava bem, bom planejamento. Ok. Então eu perguntei, mas qual é a dúvida? Porque eu todos os anos dava esse conteúdo, ser vivo, punha no quadro, ser vivo, 2 pontos, é o que nasce, cresce, reproduz e morre. Ah, você era professor de biologia, de ciências? Não, naquela altura estava no Fundamental 1. Eu perguntei qual é a dúvida. Ele disse, eu não concordo com isto. Não concordas porquê? Aí te deu um 0 para ele. Não dei 0. Eu aprendi com ele, vou-te contar. É que eu perguntei porquê é que ele discordava. Ele disse, olha, professor, pensa um pouco. Provocou o senhor, hein? Logo. Pensa um pouco, já é complicado. Ele disse-me assim, se ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz e morre, então não sou um ser vivo. Porque não reproduziu ainda? Ainda não se reproduziu nem morreu. Eu olhei para ele e disse, Esparta, como é que eu nunca pensei isso? Porque não faz sentido nenhum, o garoto é pequeno. Como é que ele ia morrer? Pois é pequeno, mas só os loucos e as crianças falam verdade. Então... Professor, só para voltar no negócio aí que eu já vi que se a gente dá um negócio para ele vai embora, né? Professor, né? Professor. É que essa coisa que você falou aí de não ter série, mas como é que você vai botar uma criança de 10 anos com uma criança de 15 anos no mesmo lugar? Ou de 15 anos vai meter a porrada na de 10? O colégio Akigawa, que eu estudei no Rio de Janeiro, era assim. As pessoas repetiam em outras escolas, iam lá pro Akigawa para fazer a 5ª série, e aí todo mundo se encontrava. O mais novo da minha turma tinha 16 anos, na 5ª série. O que é uma escola? Escolas são pessoas. Escolas são pessoas. Mas escola também é um lugar. Também. É um lugar onde se pode aprender, mas dentro de uma sala de aula não se aprende nada. Absolutamente nada. Eu também acho.
Achas? Numa sala de aula não se aprende nada. Mas por que a gente ficou, então, 16 anos dentro da escola? Quer dizer, eu fiquei mais. 20. Deixa-me completar o que eu estava a dizer. Deixa ele É completar. que nos projetos em que eu participo, e que são os melhores em termos, digamos, académicos e de inclusão social e tudo mais, são os melhores. Eu detesto falar nos melhores, porque quero que todos sejam os melhores. Mas nesses projetos, tanto aprende uma criança que está no útero, aos 6 meses de idade, como um velho. Eu vou dar dois exemplos. Um dia, um velhote me pediu para eu ensinar a ler. Um velhote? Um Eu gosto velhinho. dessa do Velhote é tipo camisola, é só velho, né? É um velhinho, como eu. Velho. Mas só, ele tinha 92 anos. Era bem velhote. Bem velhote. Ele me pede para eu Certeza que não ensinar era a alguém que ler. já tinha morrido, que estava falando com você? Não sei, vamos ver. E Aí, ele me pediu para eu ensinar a ler. E eu disse, peraí, ele não sabia ler com 90? com 92. E tinha andado no EJA e tudo isso. Eu perguntei, mas porquê é que eu não quero? Ah, que eu sou testemunha de Jeová e o pastor lá no culto, ele lê os livros sagrados, mas penso que ele anda a inventar. Eu quero saber se é verdade. Eu já andei no EJA. Então, o que é que eu fiz? Mas aos 92 anos que o cara foi descobrir isso? É verdade. Não, que encontrou alguém que o poderia ajudar. E vai aprender a ler, de repente o cara não está nem enxergando, professor. Tá bom, mas agora eu vou acabar de contar. O que eu fiz? Naquela altura não havia internet, não havia nada. Eu gravei uma cassete, que é uma coisinha do... Gravou a cassete? Cassete. Calma, cara, é uma fita. Era uma Peraí. fita. Que nervoso. E com o primeiro capítulo da Bíblia. No princípio era o Gênesis. E levei-lhe a Bíblia. E carreguei no play. E ele começava a ouvir, e por analogia fonética, ele ia com o dedo, aprendeu a ler em 2 meses. Uau! Uau! Pois é, O porque... cara de 92 anos. Se ele fosse aprender em 10 anos, o cara não ia servir. Então vou dar-vos Que outro bom que ele exemplo. aprendeu em 2 meses. Outro exemplo para vós entenderes melhor. Uma senhora, 32 anos. 32. Uma moça. Uma moçoila. Sim, mas já tinha a filha lá na escola. Tá. Moçolote. Uma moçolota. É, não conhecia esse termo. Vou ganhar o dia com... Bassolota? Moçolota. Ela já tinha uma Moçolota. filha na sua escola. Tinha. Ela veio ter comigo. Professor, ensina-me a ler. Você ensinou a minha filha, ela já tinha andado em 2 escolas e não sabia ler, agora veio para aqui, em 3 meses aprendeu a ler. Aprende, nós temos maneiras diferentes, não é? Respeitamos o direito à educação. E ela, mas eu perguntei, por que é que quer aprender? E ela disse, é o meu marido. Assim, marido? É, chega tarde agora, 1h. Eu pergunto, maridinho, como é que é? E eu estou a trabalhar. Diz ela, eu ando desconfiada. Se eu soubesse ler os papéis que ele tem no bolso do paletó, eu tirava a limpo. Eu disse, pode trazer um papel? E ela trouxe. isso, professor. É verdade. Ela trouxe. Ela aprendeu a ler com aquele papel, aprendeu a ler em 2 meses, separou-se no 3º mês. Separou-se no 3º mês. Claro. O senhor... E o senhor? Era o quê? Era... Bom, fechamos os 5 minutos. Eu gostaria de perguntar, tudo bem? A gente começar a conversar sobre a construção. Eu sei que todos, né? Se vocês quiserem assistir mais, só dá um alô, tá? Eu vou parar aqui a apresentação, porque são 47 minutos, né? E nós temos aqui um tempo para fazer essa conversação, né? Que estamos trazendo, inclusive como uma colocação de homenagem também ao amigo Zé, né? Sobre como funciona esse desenvolvimento de mudança e aprendizagem. Olha, o Léo chegou conosco, conseguiu. Bem-vindo, Léo. Bom dia. Vejam, colegas, o Pacheco... O Léo está sem áudio, mas eu acho que ele, se tiver dificuldade, Léo, tenta sair. Ah, Agora está me escutando? agora sim. Pronto. Querido professor Rogério, a palavra está contigo, depois eu falo. Não, veja, como eles começaram. Ele tem umas ideias meio doidas. Entendeu? Então, vamos comentar essa doidice. Deixou o áudio, Rogério. Não, era só isso mesmo, a ideia é meio doida. Vejam, o que é a leitura, o que é a instituição. Como é que está tão introjetada uma ideia de escola desumana, que essa outra ideia é meio doida. E todo o diálogo é em torno disso, entendeu? A dificuldade de entender. Tá certo? Bom, deixa eu fazer aqui um depoimento. Acho que você me dá todo o tempo que eu tenho para poder falar, só para organizar aqui minha fala.
Léo, hoje nós estamos organizando mais liberado para as homenagens, construções, colocações. Então, tá? Então tá. Então deixa eu contar quando foi que eu conheci o Zé. Eu conheci o Zé no ano de 2001. 2 meses depois do ataque às Torres Gêmeas. Enfim, marca um momento muito importante, muito emblemático e de reflexão sobre a nossa sociedade, sobre as relações que a gente estabelece com esse mundo que nos cerca. Que contexto que eu conheci? É uma amiga minha, Ana, já falecida, que era coordenadora de uma escola, eu fazia uma pós-graduação com ela, e ela falou assim, olha, eu queria muito conhecer o Rubem Alves. Eu sou fã do Rubem Alves, eu amo o texto dele. O Rubem Alves, ele já tinha alguns anos que ele estava passando por uma transição pós-aposentadoria. O professor Rogério, que deve ter conhecido o Rubem Alves um pouco mais do que eu, mas pós-aposentadoria, ele foi mais para um campo filosófico aberto e ele assumiu uma escrita não acadêmica de forma muito intensa. Foi quando todo mundo conheceu o Rubem Alves, né? Ele passou a escrever de uma forma muito mais livre, menos acadêmica. E aquilo me encantou. Aí essa Ana me convidou para o aniversário dela e ficou falando várias vezes, vai ao meu aniversário, vai ao meu aniversário. Tá, eu fui. Aí cheguei no aniversário dela, tá, vem cá, lá perto da churrasqueira tem uma pessoa que eu queria te apresentar. Era o tio dela, o Rubem Alves. O Rubem Alves era tio dela, eu não sabia. E o Rubem Alves, eu comecei a falar sobre escola, sobre o que me encantava em escola. Na época, o que mais me encantava, e sempre me encantou, era a possibilidade de arte na escola. Né? Como a arte liberta, como a perspectiva estética liberta o ser humano em várias dimensões. E, naquele contexto, eu também tinha uma outra percepção muito forte por conta do movimento estudantil. Né? Eu falo que a minha grande formação foi o movimento estudantil. Aí, ele virou para mim e falou, tem um cara de Portugal que eu acabei de conheci há pouco tempo, que eu acho que você deveria conhecer. E ali, pouco tempo depois, o Zé veio ao Brasil. E alguns anos depois eu conheci o Zé. E o Zé me apresentou milhares de pessoas, inclusive a Zizi. Né? Muita gente, principalmente, tem um momento muito ícone, assim, muito marcante. Foram 2. Um, quando eu assumi gestão, que eu fiz questão de levar o Zé para conversar com os companheiros, com as companheiras no norte de Minas Gerais, lá em Almenara, né? E ali a gente começou uma trajetória de parceria que dura até hoje. E no contexto da pandemia, que a gente produziu e começamos... Esse coletivo aqui, ele surge na pandemia. A gente começa a fazer isso na pandemia, né? E dá prosseguimento no processo de abertura. Mostrando que é nesse processo de estabelecer rede, de construir laços, que a gente consegue manter a doideira viva. Não é mesmo, professor Rogério? É assim. Nem sempre as pessoas estão dispostas a escutar nossas doideiras e partilhar sonhos com a gente. Essa é uma lição que eu aprendi na carne. Né? Respondi processo administrativo por tratar a educação dessa forma. Fui processado porque me preocupava com a saúde mental dos jovens no pós-pandemia. Me livrei do processo. Mas é assim que um Estado moderno, opressor, e ontem, quando a gente estava conversando, né, que prioriza a docimologia ao processo de libertação, prioriza a segurança, o controle ao processo de formação cidadã, mistura escolarização, técnica, saber científico como se fosse o combo máximo do interesse humano, né? Mistura a aventura, né? A aventura humana
que é uma aventura aberta à integração total, à ideia de confinamento, de repressão, de controle, né? E com isso coloca viseiras. Eu acho que é o seguinte, não tem problema nenhum com quem queira usar a viseira e quem descubra qual é a viseira que lhe melhor abre portas para o mundo, porque afinal de contas a gente não vai conseguir ver tudo nesse mundo. Eu até falo que pessoas que conseguem colocar e se ajeitar direitinho com a sua própria viseira, quem sou eu para propor outras viseiras? Então, nesse processo de construção, eu escolhi uma escolha ética como educador, de que eu não vou colocar viseira em ninguém. Que a pessoa escolha, eu vou mostrar para ela caminhos que eu aprendi e ela vai me mostrar os caminhos que ela aprendeu. Porque acho que o Helder chegando aqui também. Acho que tem uma coisa para mim fundamental. O Zé não está sozinho. O que ele defende está na teoria do ato comunicacional de Habermas, está nos princípios filosóficos da construção piagetiana, está nos princípios da construção das relações de comunidade do Lee Tillman, lá nos Estados Unidos. É interessante, né? O Lee Tillman, que escreve lá na década de 50, que não conheceu o Zé Pacheco, ou não sei se conhece agora, mas que escreve exatamente isso, que ele vê na partilha e formação de comunidades de aprendizagem o caminho da educação. Né? Lee Tillman escreve isso na década de 60. A gente não pode esquecer o nosso Lauro de Oliveira Lima, aqui no Brasil. Né? E nesse processo, aí você tem uma série de pessoas com múltiplas linguagens, né? E aí eu posso trazer o nosso Darcy Ribeiro. Ontem os CIEPs fizeram 40 anos, uma tentativa de transformação e de reflexão sobre educação integral nesse país. Não há um único caminho. E acho que a loucura do Zé é exatamente falar isso o tempo inteiro. E ele tem uma experiência, e é interessante, isso acho que incomoda mais do que, principalmente aqueles que não fizeram, porque ele tem uma experiência de que fez. Não foi uma experiência. As experiências que eu conheci, além da Escola da Ponte, eu conheci o Projeto Âncora, conheci o Projeto Libertas, que o Helder teve envolvido, o Helder da turma, né? A gente não tinha nem barba branca na época. Eu estava no Balão e você estava no Libertas. A gente estava ali, e aí, de vez em quando, uma Mariângela Haddad, agora fugiu, que é sua companheira, sua colega aí de Departamento de Educação, que é uma pessoa que eu amo, de paixão. Enfim, são pessoas que transitaram. E a grande coisa que liga todas essas pessoas, e que às vezes fazem até mesmo elas discordarem, é que a aventura humana não é única. Então, vivas a aventura do Zé Pacheco. Vivas as nossas aventuras. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, já falei demais. Bom, bem-vindos. Quem está chegando também, viu que o Helder chegou, né? A gente já deu oi. Estamos falando um pouquinho sobre as comunidades de aprendizagem, também em homenagem ao amigo Zé, hoje é aniversário dele, ele esteve aqui um pouquinho com a gente, né? Então passamos o Brown, que ele teve no Porta dos Fundos, como as reflexões trazidas sobre essa mudança educacional, essa transformação da educação, não só da educação, mas também da construção comportamental, né? Porque é uma outra forma de vivenciar e construir essa base axiológica, né? Então, o Rogério trouxe essa reflexão para nós também, né? Até com relação a como eles disserem que é como se fosse uma loucura, né? Essa mudança, é como se fosse uma doideira, como assim, né? E quando nós estamos construindo ela e sabendo que ela funciona, que ela acontece, então é o momento que nós estamos fazendo essas trocas. Sim, Helder. Gente, bom dia, boa tarde. Hoje é um dia de celebrar mesmo, né? É muito bom ouvir vocês aí, ouvir o Léo, ouvir Zizi. Cheguei tarde porque tive um imprevisto. Bom, poucos sabem a relação que tem entre as grandes obras literárias com as línguas, né? E a formação de um povo.
Por exemplo, Lusíadas fundamenta a língua portuguesa, né? E no caso da Espanha, Cervantes, ele faz Don Quixote ser a língua comum daquele povo, a partir da partilha de costumes e de um grande personagem, né, que é o Don Quixote, né? Mas eu não queria falar dessa relação, não, entre a literatura e a formação de um povo, uma civilização, uma cultura. E aqui no Brasil também temos as nossas bases também, né? Machado de Assis vai ser um dos baluartes aí da nossa referência aí de entender o que é o Brasil. Né? Eu estava lendo recentemente O Espelho, um conto maravilhoso que fala muito bem dessa transição muito tensa entre da República, né, da Espada, né, o fim do Império, que já estava um dos últimos, né, para a Espada, e que foi uma situação assim que diz muito do Brasil, e ele retrata bem isso nesse conto. Enfim, voltando para o Don Quixote, tem um momento do livro, muitos de vocês já devem ter lido esse livro, em que se perguntam, né, a Dulcinea, o Sancho Panza, se Don Quixote estava louco ou se todos os demais estariam. Ou se toda a Mancha estaria louca. Eu acho que quando a gente fala dessa loucura pedagógica do Pacheco, que conversa com a cultura brasileira, que conversa com a teoria da educação, muito bem abordada aí pelo Léo, que conversa com a legislação, já começar pelo parágrafo 1, que é direito e dever, responsabilidade do Estado, da família e da escola promover a educação. Ou seja, já fala de uma relação aí que não deveria nunca ser dissociada. E então é nesse momento que eu celebro muito estar nessa companhia de vocês e do amigo Zé, depois eu falo isso diretamente para ele, pelos seus ensinamentos práticos, pelas evidências, que quem está no chão de escola, quem está vivendo em comunidade, quem está buscando fazer seus núcleos de projetos, percebe a validade desse trabalho. Então é isso aí, gente. Minha gratidão, minha satisfação por estar com vocês e que sigamos juntos aí nesse sentimento que eu percebo que quando a gente vai fazendo esse trabalho, essa ação comunicativa, essa construção de uma educação fundamentada em valores, em princípios, é que nós vamos construir uma escola única, né? Meu sonho, que também é uma pequena loucura, é perceber que esse trabalho nosso, ao conversar com a teoria da educação, ao conversar com a legislação, nós estamos construindo uma escola que converge com um ponto comum. Uma escola só, independente das regionalidades. Um abraço a todos. Agradecida, Elda. Quem mais gostaria de compartilhar? Trazer aqui um pouquinho da sua vivência, construção, prática, desenvolvimento. Estou vendo muitas amigas e amigos aqui, né? Tem a Camila, tem a Bia, tem a Dani, a Paula Gaspar, a Maria Antônia, o Rodrigo, a Indira, a Gamp, que eu esqueci o nome, Gamp, desculpa, que você entra como Gamp. Oi, Zizi, a Lorena. Adorei Lorena. participar hoje, deu certo. É tão gostoso ouvir essa energia de todos vocês e saber que esse pensamento crítico, essa atitude desafiadora, né, revolucionária, porque a educação precisa muito disso, precisa dessa essência do ser humano, né, dessa briga por ela, porque você construir seres verdadeiramente humanos e deixar eles se construírem, né? A gente não constrói, né? A gente se constrói e com as trocas, né? Esse ambiente social rico e interagindo com a natureza, que é a própria essência humana, né? Deixar isso aflorar. E eu tive a oportunidade de ver também alguns depoimentos da Agrofloresta Pedagógica com você essa semana, encantador, e são vivências que só faz a gente se fortalecer nesse movimento, que é igual o Leonardo falou, esse processo de redes, de laços, né, de conhecimento, de aprendizagem, isso daí não tem preço. Por mais que a gente lute aí contra um sistema muito enraizado de caixas, né?
As pessoas tentam manter esse pensamento fechado, não deixa o ser humano abrir para se desenvolver mais ainda, né? Porque a questão cerebral ainda é tão pequena e a gente sabe que se a gente deixa a mente ela construir esse aprendizado de forma natural, as potencialidades são enormes, né, Zizi? Um abraço para todos e todas aí. Agradecida, querida Lorena. Sim, eu falei, ai, meu Deus, é Lorena. Fiquei com receio, porque os nomes às vezes mudam, mas agradecida ver o teu rosto. Eu lembro todos os rostos, mas os nomes. Muito bom a sua colocação, com certeza. Vamos abrir essas caixinhas juntas e fazer esses vínculos e relações, porque nós somos em rede. E essa rede pode ajudar, inclusive, as nossas próximas gerações a terem construções próprias, né? Porque nós somos essa rede. Assim como nós somos escolas também, né? Agradecida. Camila, você não vai dar uma palavrinha aqui também na movimentação fantástica que você está fazendo? Camila, que isso, Camila? Fala um pouquinho com a gente. Estava já sentindo esse momento, hein, Zizi? Bom dia, boa tarde para vocês, gente. É um prazer estar aqui, trocando em rede. Eu não sabia que hoje era aniversário do Zé Pacheco. Ontem mesmo eu estava assistindo essa live aí, essa podcast. Que engraçada essa entrevista. Eu não sei vocês, mas eu dei risada em vários momentos, porque a gente ainda escuta, né? Porque a gente que está tão envolvida com esses projetos mais alternativos, de práticas mais alternativas, mais inovadoras na educação, a gente escuta muito, é muito comum a gente escutar, nossa, como assim não tem aula? Como assim não tem sala? Mas como assim não tem prova? E isso aparece em vários momentos, e o que eu sinto é isso, nesse movimento que eu estou fazendo, né? Para quem não sabe, eu tô viajando aí pelo Brasil, conhecendo projetos em escolas que se autodefinem como comunitárias, e ainda não tive oportunidade, mas pretendo visitar escolas também que são, né, e se autodeclaram comunidade de aprendizagem, enfim. E aí o que a gente ouve muito é ainda, mesmo de pessoas que estão envolvidas de alguma forma, ou daquelas que não, mas que estão dentro da área da educação, esse tom de espanto, né, assim, esse tom de nossa, gente, como assim? Professor, mas o professor... Mas aí como é que você ensina? Mas como é que transmite? Mas o que é aprendizagem? E aí, sucessivamente, nós nos vemos nesse lugar, e aí eu digo nós, eu digo eu, na verdade, de estar explicando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para essas pessoas, mais ou menos o que a gente acredita que seja possível fazer. E o mais legal que eu queria compartilhar hoje, que eu sinto de compartilhar, é que em cada explicação há algo diferente que eu coloco, algo novo, algo que eu me descubro também, de alguma maneira, reafirmando, sabe assim? E aí, quando eu digo isso, não é só um reafirmar fora, assim, para aquela pessoa, não, é possível fazer dessa maneira, tem gente que faz dessa maneira, como o Zé diz, vai lá ver. Não, tem gente que faz dessa maneira, mas também, para mim, sabe, assim, quando eu reafirmo para mim internamente que não, a gente está aqui, né, visitando, viajando, investindo, porque sim, tem como. Então, também me convenço a cada vez que eu explico sobre o porquê da não aula, porquê da não avaliação, ou quais são as formas de avaliação diferentes, e a gente vai se conhecendo muito nesse processo, e se reconhecendo como educadora. Então, o que eu tenho para dizer, assim, hoje é que essa minha experiência, ela tem me trazido isso, essa desconstrução contínua, de muito do que eu aprendi na minha formação enquanto humana e também enquanto docente, enquanto profissional, né, essa formação mais formal mesmo, mas que é incrível o nosso poder, assim, cada vez mais, de entender essas impermanências e essas mudanças e, ao mesmo tempo, vivenciar essa possibilidade de inovar, começando de nós, assim, sabe, assim, sentir essa inovação na gente, para daí, de alguma forma, poder dizer, é possível sim, a gente está nos desconstruindo para reconstruir, para ocupar, para resgatar aquilo também que precisa ser resgatado, que está enraizado, principalmente nessas comunidades
mais tradicionais e mais que eu tenho visitado também, esse povo ribeirinho, esse povo de vila, esses indígenas, essa galera que está fazendo essa educação há muito tempo, como o Zé também bem coloca, e que de alguma forma a gente também está reaprendendo com isso, com esse povo do campo, enfim, que nunca deixou de viver dessa maneira e resistiu até agora. Então, gratidão aí. Agradecida, Camila. Quem não sabe, a Camila está desenvolvendo um projeto, a gente está junto aí nessa construção em rede, e ela vai trazer muitas boas construções aí sobre várias localidades e esses desenvolvimentos, né, Camila? Mas isso é mais para frente, eu não vou deixar a Camila nervosa, mas estamos juntos aí, tudo bem, não vou contar, vou fazer surpresa. Agradecida, Camila. Olha, a Maria Antônia está com a mãozinha levantada também. Lorena, agradecida aqui também a sua colocação, tá? Deixa eu só ler o que a Lorena colocou aqui também, que foi tão bonito. Construir a aprendizagem baseada no respeito ao que é o ser humano em sua essência, valorizando as relações humanas sociais, as trocas de vivências e experiências, nas construções do conhecimento pela vivência, nas relações do ser humano com a natureza e com tudo que está à sua volta. Essas reflexões são mais do que necessárias e vitais nos dias atuais. Um abraço a todos e a todas. Agradecida também, Lorena, esse complemento tão lindo em síntese, né? Sobre essa construção que estamos fazendo aqui. Maria Antônia, querida, também gostaria de trocar conosco, trazer sua colocação. Maria Antônia, não estamos te ouvindo. O seu áudio está aberto, mas não está tendo som. Uma sugestão é que... Obrigada, eu abri o microfone. Agora sim. Obrigada, desculpa. Pois então, eu gostaria de agradecer por participar desse momento, que veio de um convite do professor Pacheco. Eu lembro de um evento que eu convidei em 2023, eu acho, ou foi 2022, e ele disse que estava participando, ou estava construindo essa rede, que ele ia me convidar. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte dessa rede de teimosos, né, de românticos, de pessoas maravilhosas que agregam conhecimentos e saberes e experiências às nossas vidas e que nos ajudam a pensar e a resistir e a insistir em possibilidades que eu não vou dizer que são novas, porque não são novas, não é? Eu não tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o professor Paulo Freire, mas eu penso que essa rede coloca em prática, não é? E numa praxis, através de uma praxis, não é? Os conhecimentos que o Paulo Freire, para citar o Paulo Freire, porque tem outras pessoas aí anteriores, não é? Outros educadores, outros religiosos, que eu penso que a gente acaba construindo uma religião, não é? Nesse sentido, de não abrir mão de algumas questões importantes, que propôs uma educação com diálogo e uma educação, inclusive, fora da sala de aula, porque a experiência que ele vai levar, não é? A partir da experiência das pessoas, é uma experiência fora da sala de aula. Então, assim, nesse sentido, o professor Paulo, ter o privilégio de conhecer o professor Pacheco, não exatamente pessoalmente ainda, mas através dessas redes e dessa generosidade dele aceitar os nossos convites e também de vocês aqui presentes, é uma alegria, né? Causa uma emoção semanal estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer por isso e de cumprimentar o professor Pacheco, de dizer que ele, poxa vida, ele precisa descobrir o elixir aí da renovação da vida para ficar conosco e a gente se ir e ele ficar, não é? Porque é muito bom saber que ele existe, que ele defende essas ideias maravilhosas, que ele nos ensina tanto. Obrigada. Ele, não somente ele, mas que ele criou essa rede de pessoas que nos ensinam também. Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Então, o Léo está com a mãozinha levantada também. Eu sei que o nosso tempo encerrou, mas eu solicitaria uns 5 minutos só para nós fecharmos aqui a nossa colocação e ver se alguém gostaria de acordar. Tudo bem a todos? Sim, Léo. A minha colocação é uma colocação aproveitando a Maria Antônia, que lembrou aqui do Paulo Freire, aproveitando a Camila, eu lembrei de falar disso, eu não posso deixar de colocar isso aqui. A Zizi faz parte comigo também de um outro movimento, né, dentro da Universidade, da Federal de Paraná,
E a gente começa a ofertar, a partir do mês que vem, a nova turma da Alternativas para uma Nova Educação, né? Já é a 5ª turma, a ANE 5, tá? Do curso que a gente oferta pela Federal do Paraná. Né? A gente, que eu falo, que eu sou do Instituto Federal, mas é ofertado em rede e é uma discussão muito ampla, depois a gente poderia até ter um dia aqui para poder falar disso em outro momento. Mas é um curso de vivências, é um curso que a gente trabalha com a praxis, é um curso freiriano, na relação estabelecida em que é importante conhecer o seu mundo, conhecer a sua linguagem. Você pode até ser letrado, mas você só se alfabetiza quando você se lida com a sua realidade. Então, como é um curso de vivências, já queria chamar a todos e todas aqui para o mês de setembro. Dia 19 de setembro, estaremos na UFERSA, para o Dia Paulo Freire. Eu vou, né, a gente vai estar uma turma grande no Rio Grande do Norte, participando do Dia Paulo Freire na UFERSA. Todo ano eles fazem lá, na Federal do Semiárido, em Angicos. Tá? E logo depois, a gente continua o nosso périplo pelo Nordeste. A agenda não está muito fechada ainda, mas no final de semana seguinte, deixa eu pegar a data aqui, se não me engano é dia 25, deixa eu só conferir aqui a data. Ai, o calendário nunca fica na mão quando eu quero. Bom, tá aqui. No dia 25 a 29, se eu não me engano, estou confirmando aqui. Tá, 25 a 28, estaremos em Bananeiras, na Paraíba, tá? Para a 6ª Conferência Nacional de Alternativas para a Nova Educação. A Conferência Nacional de Alternativas para a Nova Educação surgiu dentro de um curso que o Zé Pacheco ofertou em 2013. Nesse curso, um grupo de mulheres educadoras, lideradas por 2 grandes educadoras, a Sônia Goulart e a Fátima, que é professora da UNB, tá? Professora Fátima e professor Rogério, que é sua colega, elas começaram e organizaram essa conferência que ocorre a cada 2 anos, em diálogo com o Encontro no Oeste da América. O Encontro no Oeste da América, que também é esse ano, vai ser no Chiapas, tá? No México, ali, na região do... Aliás, não minto, vai ser na Cidade do México, eles mudaram. Vai ser na Cidade do México em junho. Se alguém quiser ir, me manda mensagem que depois eu passo. Mas ainda não tem o link. A gente está organizando. Vai ser dentro da Escola dos Sonhos e da Universidade Federal da Paraíba, entre os dias 25 e 28. Tá? A Conferência Nacional de Alternativas para a Nova Educação. Inclusive, quem tem aquele livro do Zé Pacheco, o Inovar é um Compromisso Ético com a Educação, o último texto do livro é o manifesto de 2013, que é o manifesto que eles chamam de o 3º manifesto da educação pública no Brasil. Nesse livro está ali esse manifesto, que foi construído na primeira CONANE. Foi escrito na primeira CONANE. Tá? Então, fica aí o convite, comecem a se organizar. Para quem está em Belo Horizonte, eu estou indo de BH, se você quiser ir comigo, a gente combina de ir junto, a passagem está... Eu comprei por R$1.000 e de volta para Natal. Então está super bacana, já se organiza, depois a gente conversa, troca figurinha, para a gente poder pensar uma caravana nossa. É isso, Zizia, era só essa notícia, o pessoal se organizar. Agradecida, Léo. Então, já temos aí vários eventos, várias construções para fazermos juntos, né? Franceles falou que mora em Natal. Olha, Franceles. Franceles, então, depois você me manda a notícia do seu projeto, porque ele vai entrar no roteiro. Eu quero conhecer, a gente quer conhecer o que você está fazendo aí. Sim, estamos juntos em rede. Quem tiver também projetos em Natal, Bananeiras, tiver construção em conjunto, por favor, envie, tá? Dá para enviar tanto aqui na formação, vocês têm os nossos contatos também, ali Novas Construções Sociais, no Telegram, tá? O Z, eu posso encaminhar para todos, para o Léo, caso vocês não tenham também o e-mail dele ou o contato também, tá bom? Então, estamos encerrando por hoje, agradecida a todos, a todas, é uma maravilhosa construção que estamos fazendo junto, é em rede, e o mais importante é
essas relações, né? E um parabéns para o amigo Zé, né, que ele tenha muita saúde, muito cuidado, e vamos ajudar que ele se cuide. Então, vamos sempre falar para reforçar que ele tem esse tempo de recuperação, né? Para podermos ainda ter muito mais esse contato e construções com ele. Um grande abraço a todos, a todas. Abraço, pessoal. Pessoal, vamos junto, viva!